Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Hebreus 4, o versículo de número 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale novamente conosco através desta palavra. Ó Deus, que ela possa trazer chama acesa ao nosso, possa nos lembrar daquilo que é importante. Ó Deus, possa trazer fé, possa nos exortar e colocar no caminho. Possa, Deus, em nome de Jesus, a ser lâmpada e a ser luz, meu Deus, porque precisamos de direção, ó Pai, para poder vencermos aqui nessa terra, e que saiamos daqui, Pai, mais fortalecidos, direcionados e motivados a obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus que oramos, amém e graças a Deus. Aqui nesse texto de Hebreus, o autor que escreveu, ele disse: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então esta palavra, ela fala para todos nós que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Esta palavra já fala para aqueles, como ministrei aqui na quarta-feira, já passou pelas águas, né? Já confessou, já se aliançou. Ele está falando assim: permaneça na confissão que você fez, conserve firme a confissão. Isso é o mesmo que viver de acordo com a confissão. Viva de acordo com a confissão que você fez. Ande de acordo com a sua fé. Pratique a sua fé. E aqui em Hebreus também, no 10, no 23, olha, conservar firme, Hebreus 10, 23, nós só podemos conservar firme aquilo que nós já confessamos, aquilo que nós já temos. E aqui em Hebreus 10, 23 fala assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Nós sabemos que Jesus voltará, sabemos que Jesus julgará, sabemos. Então ele fala: conserve firme a confissão que você fez, ande firme na aliança que você fez, porque muitas serão as propostas para nos tirar da confissão que nós fizemos, né? Da fé que nós confessamos. Muitos são os convites. Não digo convite, claro, a um pecado, digo convite para a gente ir esfriando na fé, decisões que às vezes nós vamos tomando, pensamentos que às vezes a gente vai dando assim corda, entre aspas, para eles, e eles vão tomando, né, assim, o lugar de Deus. Então o Senhor Jesus, ele está falando assim conosco hoje: olha, guarde firme, conserve firme, fique firme, guarda, permaneça, não vacile, né? Ande reto, ande firme naquilo que você disse que você vai caminhar, né? Nós falamos com os adolescentes aqui no sábado, porque tem muitos que estão vindo e eles nem ainda tiveram um encontro com Jesus, estão vindo ainda por causa assim do futebol, né? Então eu falo com eles: olha, vocês estão como se estivessem na minha casa, estão na casa do Pai. Ninguém os obrigou a vir jogar futebol conosco, mas a gente pede que vocês então entrem na regra. Qual regra? Aquela que a gente combinou aqui, junto aqui, para a gente poder jogar. Por quê? Porque vocês não estão na casa de vocês, vocês toparam estar aqui com a gente. Mesma coisa é a fé. O Senhor Jesus, Ele nos escolheu, mas Ele não nos obriga, né, a viver a fé. Mas uma vez que eu vivo a fé, que eu confesso essa fé, eu preciso vivê-la. E quando a gente se depara com algumas coisas que a gente não consegue, aí é a obra do versículo que a Sônia leu aqui, que Jesus, Ele é poderoso para nos libertar, e se verdadeiramente Ele nos libertar, nós seremos livres. Então às vezes nós precisamos parar, pensar. Não é só oração, não é só pregação, não é só ler Bíblia, é parar, pensar: o que tem me tirado do caminho? O que tem feito com que eu não conserve firme? Não é quando a gente compra alguma coisa, uma conserva para um milho,
não é para fazer um misto, igual teve aqui um misto delicioso ontem à noite para os adolescentes que vieram. Quando a gente compra o milho que está conservado numa embalagem de vidro, vocês podem perceber que o sabor, ele é melhor, ele é mais saboroso, mais gostoso do que o enlatado e do que se tivesse num plástico. Por quê? Porque o vidro, ele conserva muito mais, concordam? Então, às vezes eu tenho que pensar assim, olha, às vezes o odre, né, o odre ali onde eu estou conservando o vinho, não está tão bem enrijecido, não é um material bacana, então não está conservando. Aí eu não estou com aquele sabor todo. Mas o que eu preciso fazer então é ver o que está à minha volta e fortalecer para que a palavra de Deus seja conservada lá dentro. O salmista, ele falou, eu guardo no meu coração, que é esse odre que tem que ser novo, eu guardo no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Ele, para não pecar contra ti, falou ele ao Senhor. Então, se nós tivermos uma embalagem, né, algo por fora que não vai conservar firme o que nós temos recebido, eu recebo essa palavra hoje, ao sair pela porta, ela já escoou, ela já saiu, ela não conserva. Então ele está falando assim, conserve firme a confissão que você fez, a ponto de quando estivermos com amigos, nós vamos falar de Jesus assim, automaticamente, você vai dar um glória a Deus. Você já percebeu que quem não tem Cristo e sabe que a gente tem, ele até muda o vocabulário por nossa causa? Então, às vezes, nós vamos estar lá no meio deles, e até entre nós mesmos, né, e nós vamos começar a falar de Jesus. Vamos trocar, né, o assunto aí, falando para os meninos mais novos, do jogo. Vamos trocar o assunto da internet, vamos trocar o assunto para falar de quê? De Jesus, porque vai estar tão conservado, vai estar tão forte lá dentro de nós, que vai ser assim, impossível não lembrá-lo, não lembrar de Jesus na hora do almoço, na hora do jantar, a hora que a gente estiver no trabalho, né? A pessoa fala, que bom, você está vendendo bem, que bom que está dando certo. Assim, é Jesus, é Ele. Né, eu tenho conservado firme, eu tenho uma aliança com Ele. Nós não vamos falar, eu sou evangélico, eu tenho uma aliança com Ele, não é que Ele me guardou nessa pandemia toda, Ele pode guardar você também. Então nós precisamos conservar firme, Ele falou, sem vacilar. Não é ruim ser um vacilão, né? Quando a gente vacila, tropeça, a gente vai perdendo aquilo que Deus tem. Então nós temos que ficar firme, guardar firme, né? E ver aquilo que está atingindo essa aliança que nós temos. Lá em Romanos, no capítulo 10, vai nos lembrar que da aliança que nós fizemos. Romanos 10, como que foi? Olha, Romanos 10, entre outras palavras, Jesus falando para nós aqui, falou assim, volte a esse tempo do primeiro amor, seja esse odre novo para o vinho novo se conservar. Romanos 10, no versículo 9, fala algo que a maioria de nós que estamos aqui, e a maioria que está nos ouvindo também, tenho certeza, já cumpriu esse versículo 9 na sua vida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tenho certeza que a maioria de nós já confessou o Senhor Jesus. Já em nosso coração nós cremos, né, em Jesus, temos a fé nele, nós não temos a fé em nenhum outro nome. Então o Senhor está falando, guarde essa confissão que você fez, conserve essa confissão. Mas às vezes a pergunta é essa, como é que eu vou conservar? Porque às vezes eu saio do culto, eu nem lembro da palavra que foi ministrada. Às vezes eu estou lá na minha vida normal e parece que eu nem sou crente, eu não lembro. Não lembro de orar pelas pequenas coisas, nem por agradecer ali por aquele almoço, nem por agradecer no final de um dia, nem por uma situação mais difícil que possa viver no trabalho. Como é que eu vou conservar isso para isso não escapar, isso não vazar, né? E ser tão forte que quando aquela pessoa que não tem Jesus, está toda problemática, te convidar para uma coisa, você vai falar assim, sabe por que eu não posso fazer? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. Às vezes a pessoa está precisando de Jesus, nós é que vamos ofertar Jesus. Mas quem que vai ofertar Jesus? Aquele que está guardando firme a aliança. E eu posso virar para o Senhor e falar, Senhor, me ajude a guardar, me ajude. Eu preciso guardar firme, bem conservado,
porque eu vou precisar de ser como aquele sal cheio de sabor. Então, como guardar a confissão? Primeira resposta: quando entendemos que ser transformado por Jesus não é opcional. Como é que eu vou guardar tão firme isso dentro do meu coração? Não é? Às vezes a gente pensa assim, para pastor é mais fácil, porque lê a Bíblia todo dia. Ler a Bíblia todo dia é para todos nós, todos nós. Se eu não vigiar, eu também não vou ler, acredita? Se eu não batalhar, eu também não vou ler, porque são tantas as atividades que a gente tem que fazer, e a gente tem que vigiar para não fazer tanta coisa, e não esquecer de adorar, de buscar, de ler a Bíblia só para nós. Às vezes tem pregadores que acham que é só ler a Bíblia para pregar para os outros. Não é assim. A gente tem que ter um momento que a gente pensa, não, isso aqui não é para pregar para os outros, isso aqui é para pregar para mim. Outro dia eu passei um tempo estudando para pregar aqui para a igreja, e Deus falou comigo que era para pregar para uma pessoa. Eu imprimi a pregação e entreguei para ela. Por que eu vou pregar para ela? Para pregar aqui para todo mundo? Pregar para todo mundo, pregar para a pessoa e pregar para mim, é para mim ou é para a pessoa? Então a gente tem que buscar a Deus, mas se eu, pastor, não vigiar, sou pessoa como qualquer um de vocês. A gente tem que conservar firme. Então, quando que a gente conserva firme? Quando transformado não é uma opção. Olha Mateus 18:3. Mateus 18:3. Mateus 18:3. Olha só. Mateus, capítulo 18, no versículo de número 3. Aleluia. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então é porque eu vou ter que voltar a chupar pirulito, eu vou ver. Não é nada disso aqui não. Ele está falando que tem um coração puro, né? Um coração puro. Dá-me um coração, Senhor, igual ao teu coração, né? Temos que cantar essa música aqui de novo. Então é isso que ele está falando. Jesus falando assim, olha, em verdade vos digo, que se não converterdes, que é um processo, e não vos tornardes como criança, então se a gente olhar para esse texto e falar, Senhor, eu não estou aqui nesse texto, mas eu creio que o Senhor pode me transformar. Eu sou o maior interessado que o Senhor me transforme. Me transforma de dentro para fora. Aí quando a gente chega aqui no louvor, você está lá orando, o pessoal do louvor põe essa música, que não é o pessoal que põe. Como é que as pessoas que ministram o louvor, escolhem o louvor? Que oram, assim como eu oro para pregar. Fala, Senhor, me dê os louvores, Senhor, me ajude. Aí Deus dá os louvores, aí você chega aqui, está lá o louvor. Transforme o meu ser. Aí você vai cantar essa música com toda a fé, vai aproveitar que o Espírito Santo está te ajudando a orar, de dentro para fora, de dentro para fora. Aí você está cantando, aí tem gente do seu lado que está olhando para o teto, para o chão, para a beirada, para o celular, você não está nem aí, você está cantando, de dentro para fora, transforme o meu ser. Então a reunião toda, Deus trabalha para que eu e você possa ser alcançado e transformado por Ele. A gente tem que vir o quê? Conectado. Por isso que eu não posso pregar qualquer palavra, por isso que quem ministra não pode ministrar qualquer música. Por quê? Porque há uma conexão. Deus conhece cada um. Ele fala para todo mundo, fala para uma pessoa só, às vezes quando Ele quer. Então, quando nós entendemos isso, que conversão é mudança, e nós temos que lutar, subir no ringue e lutar, e chamar as pessoas que querem nos ajudar para lutar com a gente. Porque aquela pessoa que não quer nos ajudar a lutar com a gente, é aquela pessoa que nos chama para conversar sobre os assuntos que nós temos que deixar. É aquela pessoa que nos faz convite, que nos atrapalha. É aquela pessoa que não está nos ajudando. Essa, às vezes, nós temos que deixar, fechar os ouvidos e os olhos. E deixar. É oi, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, se for crente. Mas diminuir. Por quê? Porque eu tenho que encher de Deus. E se qualquer coisa que estiver me atrapalhando, eu tenho que dar um tempo. Dar um tempo.
senão nós não vamos viver, não vai ver o reino. Isso é muito sério, não vai ver o reino. Então eu e você temos que ser esses que vão lutar. Senhor, eu estou lutando aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor está enviando gente para me ajudar a lutar. Obrigado porque o Senhor está me dando essa direção, essa oportunidade. A semana, irmãos, é aquele dia da prova. Aqui é como se fosse um pit stop. A gente está carregando a nossa Fórmula 1 aqui para poder entrar no campo daqui a pouco, depois do almoço. Entrar no campo amanhã no trabalho, fortalecido, alimentado, às vezes até corrigido, mas Deus corrige quem Ele ama. Às vezes mais motivado. Então transformação não é uma opção. E todos nós temos algo a ser transformado. Todos nós, todos. Como é que nós vamos participar da ceia semana que vem? Por misericórdia. Aí nós vamos chegar perto do Senhor e falar: Senhor, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me transforma, que o Senhor me ajude. E aí nós nunca vamos chegar naquele dia assim top, não, 100% não. Nunca vamos chegar, nunca. Mas na dependência dEle falar: me transforma a cada dia, me transforma, eu faço um compromisso com o Senhor. E Ele vai fazendo essa obra na nossa vida. Mas nós temos que entender que não é opcional. Quando a gente volta aqui em Mateus 16, 24, Mateus 16, versículo 24. Mateus, tem alguém aí ainda? Amém. Eu lembrei agora aqui, né, que tinha um pastor que falava assim: tem alguém aí ainda? De repente até fala. E a gente falava: amém, nós estamos aqui, firme e forte. Falando nisso, ontem eu tive assim a graça, o milagre de receber aqui na minha casa e aqui na nossa casa na igreja a visita do meu pai. Coisa boa, irmãos. Passou assim quase o dia todo, a tarde inteira, almoçou lá com a gente, subiu a escada, assim ó, subindo, marchando, e depois nós conversamos. Ele perguntou por muitas pessoas que ele se lembra, né? Perguntou assim: o Arthur que nem sabia que meu pai não sabia. Meu pai sabe muita coisa, Arthur. Tem revelação lá da parte de Deus. Ele pergunta como é que está a situação. Ora, né? E aí ele teve esse tempo lá. Depois nós viemos aqui na igreja, né? Ele viu o gasofilaço, não resistiu, botou uma oferta aqui. Aí sentamos, fomos ali, mostrei a mesa para ele, e nós ficamos aqui conversando. Veio a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, a minha sobrinha. Que milagre, né? É vê-lo assim tão bem. Ele falou que está lendo um capítulo por dia, e ele está lendo Jeremias, está preparando um texto, ele quer pregar aqui na igreja. Glória a Deus, né? Falei com ele: só pode continuar preparando lá. O dia que der, o dia que o senhor for, o microfone estará à disposição para o senhor pregar uma palavra. Jeremias então vai ser forte, né? Então assim, que bênção, né? Então a gente continua orando. Deus tem feito assim a obra para todo lado. Mateus 16, no versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, tome o seu compromisso e siga-me. Ele não obrigou nós a segui-lo. Ele deu uma direção em alguns lugares e convidou. E aqui ele falou assim: ó, se você quiser, é assim que funciona. Então não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós, não é fácil. As lutas, as adversidades, os desafios, mas nós temos que romper. Essa semana tivemos assim um falecimento aqui em Manhuaçu que chocou bastante pessoas, que é do contador Clésio, deixou seus filhos, um tem 17 anos, o outro acho que tem 9, morreu assim. E a gente tem que buscar do Senhor, não sabemos o dia. Ele pregava a palavra, né? Ele, um cristão também, adoeceu e morreu de um dia para o outro. Então nós temos que guardar firme, porque não sabemos a hora em que o Senhor vai nos buscar. Não sabemos essa hora. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se nós vamos estar. Com certeza não sabemos. Se é jovem, se é adolescente, se é criança ou se é adulto. Então eu tenho que tomar isso que o Senhor está falando aqui, o compromisso, a nossa cruz, e seguir. Seguir Jesus pode não ser fácil, mas é possível, é possível.
Tinha dia que talvez ele não sabia aonde ele ia reclinar a cabeça, não sabia o dia aonde que ele ia dormir, ele não sabia com quem que ele ia comer, ele não sabia se teria dinheiro para fazer a obra, mas se você ler o Evangelho assim, bem minucioso, você vai ver Deus provendo para ele andar igual nós andamos. E assim é uma obra de fé, a caminhada cristã é uma obra de fé. Converter-se é negar-se a nós mesmos. Tantas coisas que a gente quer fazer, mas se a gente começar a falar isso eu não faço. E uma das formas que eu tenho aprendido para treinar e ter o domínio próprio é através do jejum. Experimenta se abster de coisas que você gosta muito, principalmente aquilo que vai mexer com o estômago, e você se abstendo daquilo, você está treinando para se abster a outras coisas também. Essa última semana eu passei uma semana sem café, não foi fácil não. No sábado minha cabeça doeu o dia inteiro, no domingo também, tomei remédio, orei, pedi oração e fiquei firme. Na segunda já não estava doendo mais. Ontem eu já pude tomar o cafezinho de novo. Mas toda hora que eu lembrava do café, eu lembrava também de orar, eu lembrava de falar, tem outras áreas que eu preciso me controlar, me dominar. Se eu consigo dominar para não ter o café, eu consigo dominar outras coisas. Já tem, não sei, talvez tem uns 2 anos ou 3, não sei, que eu não estou de refrigerante, é um jejum, mas eu estou treinando. Então nós precisamos voltar a essas práticas que Jesus nos ensinou, senão a gente sempre vai perder a batalha para a carne, sempre. Isso é para todos nós, todos nós, todos nós. Então o primeiro ponto, como guardar a confissão, quando entendemos que ser transformado por Jesus não é opcional. Ele sempre vai nos perguntar o que quer, que a gente quer que Ele faça. E se a gente falar e buscar, Ele vai fazer a obra. Segundo ponto, quando anunciamos Jesus, tanto o que Ele é, como o que Ele faz. Quando anunciamos Jesus, tanto o que Ele é, como o que Ele faz. Atos 4:20. Atos, o que tem a ver anunciar Jesus com guardar firme a confissão? Sabe, às vezes quando a gente ouve algo e fala sobre algo, aquilo fica mais firme na nossa mente e também é no nosso coração. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e não a praticarmos, se nós não conversarmos sobre ela, se nós não conversarmos sobre a nossa fé com nossos amigos ou até na nossa casa, vai ficando algo assim muito teórico, longe da prática. Mas quanto mais eu falar, mais interessado eu vou ficar, mais conhecedor eu vou ficar. Eu entendo pouco de futebol, mas tenho acompanhado junto com os meninos, torcido, visto algumas coisas, entrado, por exemplo, seria assim, um negócio, se alguém falasse, eu mesmo não iria acreditar. Se um ano atrás alguém falasse assim, olha, no sábado, lá de 31 de outubro, você vai entrar no Google para ver como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu falei a mim, não, você está doido, você viu outra pessoa. Mas então, quando você se interessa por um assunto, você vai mais fundo nele. Você busca mais a ele volta na sua memória. Então, já pensou, eu não sabia nem quantos times tinha no Campeonato Brasileiro, o que tinha a ver ponto, né? Quem que estava lá, quem estava na zona, agora eu já sei. Por quê? Porque eu estou investindo algum tempo nisso. Então vamos agora pensar na palavra. Então se eu quero guardar firme isso, eu vou ter que pensar, eu vou ter que falar, eu vou ter que conversar, e em tudo a gente aprende. Mas se eu não fizer isso, vai ficando mais longe. E aqui em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, olha, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos da parte de Deus. Pedro e João tinham sido impactados pelo poder do Senhor Jesus. Eles foram presos. Quando chegaram lá, o pessoal falou assim, tudo bem, nós vamos liberar vocês, contanto que vocês não falem mais de Jesus, contanto que vocês não falem mais, não ensinem mais. Eles falaram, é claro que não. Nós vamos falar sim, porque nós não podemos deixar de falar do que vemos e do que ouvimos. Isso é testemunhar a nossa fé. É chegar e falar para a glória de Deus com quem não conhece a Deus. Deus tem nos guardado.
Deus tem provido, Deus tem curado. Meu Deus, eu falei, eu não posso reclamar de nada em 2020, nada. Enquanto lá fora se vive uma crise, eu estou vendo Deus prosperar a igreja. Nós adquirirmos coisas novas para nós mesmos. Hoje a bateria está inteira, todas as peças, toda microfonada, a mesa digital, em tempo de crise, a gente pagando, comprando alimentos para poder alimentar quem não tem. Em tempos de crise, a igreja fielmente dizimando. No começo, vim aqui entregar na minha casa, sem eu ter que cobrar. Hoje, deposita lá no banco, ou entrega aqui. O que eu vou reclamar de quê? Meu pai foi curado numa situação extrema. A minha casa não está enferma, está bem, cultuando, buscando a Deus. Esse ano nós, graças a Deus, temos ido ao médico para poder ver como é que está a saúde. Me falta se todo mundo orar mais, eu vou criar coragem e irei, e terei o recurso também. Mas, entende? Como reclamar? Então não tem como, mas eu preciso testemunhar e falar, Jesus me guardou, Jesus me curou, Jesus colocou pessoas boas ao meu lado, Jesus retirou as pessoas más do meu lado, Ele colocou a ponte para que eu possa passar. E isso nós temos que falar do que Deus tem feito na nossa vida, testemunhar para aquele que não tem Jesus. Vai ser triste no velório dos nossos amigos, se eles morrerem sem Jesus, e eu nunca tiver falado, nunca tiver testemunhado, nunca tiver nem orado. Vai ser triste. Mas se nós, e assim nossos familiares que ainda não têm o Senhor, se nós tivermos orado, se nós tivermos falado, se nós tivermos buscado a Deus por eles, não é que a gente vai ficar alegre se eles não tivessem rendido, mas nós vamos ficar assim confortados e falar o que o Senhor me deu de direção. Olha, eu testemunhei, eu preguei, eu falei. Eles não creram, mas eu fiz a minha parte. Então nós temos que entender quando anunciamos. Olha Atos 8, 31. Atos 8, no versículo de número 31. Atos 8, 31. Atos 8, 31. Ele respondeu, ele quem? A gente está no meio da história. Ele, o eunuco que queria entender a palavra de Deus. Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. O final da história você já sabe. Filipe explicou, esse homem creu. Olha o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou Jesus. Gente, toda a Bíblia fala de Jesus. Deus contou com Filipe, mas hoje Jesus conta conosco, com a igreja, para falar para outros sobre Jesus, para testemunhar da fé. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos conservando dentro de nós esse primeiro amor. Por que muitos não perseveram? Por que no primeiro obstáculo saem da presença de Deus, descongrega? Porque a coisa não estava firme. É esse risco que eu corro também. Imagina se eu ficar uma semana sem ler a Bíblia, 15 dias sem vir na igreja. Vocês vão ver, vou desaprender, vou pegar outros costumes. Mas e se eu ler mais? Se eu colocar um louvor e deixar aquilo inundar a minha casa? Eu vou estar ali no fogo, e eu não vou conseguir deixar esse fogo. Atos 9, versículo 20. Por isso conservemos firmes. Atos 9, versículo 20, e logo pregava nas sinagogas, afirmando que este é o Filho de Deus. Aqui Paulo pregando o Evangelho, mas não é só Paulo, nós também temos que pregar. Versículo 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo transformou a vida de Saulo. E o que ele fez? Começou a contar para os outros a sua pregação. A maior pregação que a gente pode ter é a pregação da nossa vida. Ontem eu era assim, hoje Jesus fez isso. E Ele vai fazer muito mais. Mas eu preciso de falar. Enquanto eu falo a palavra, enquanto eu leio a palavra, eu estou conservando firme aquilo que eu aprendi.
E aí, se eu tiver tudo isso muito firme, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou conseguir ensinar os meus filhos. E quando o meu filho tiver adolescente, ele não vai desviar, porque ele vai estar firme. E quando ele for pai, ele vai estar firme. Ele vai lembrar que de geração em geração, alguém ensinou para ele o que é a fé cristã. Que hoje está uma mistura, você não consegue mais saber se a pessoa é crente ou não. Primeiro que a gente aboliu carregar a Bíblia de papel, aboliu. Não é? E é tão gostoso quando você sai com a sua Bíblia de papel. Olha, essa semana eu tenho um testemunho para contar sobre isso. Paulo Vitor e eu fomos numa empresa orar. Chegamos lá, não estava a pessoa que nos convidou para orar. Ela não estava, porque ela saiu, foi resolver uma situação lá da empresa mesmo. Disse, ok, a gente volta depois, sem problema. Mas eu estava de Bíblia na mão. E a gente andando, aí um outro empresário nos chamou, ore por nós. Por que ele falou ore por nós? Porque nós estávamos com a Bíblia de papel na mão. Nada contra, gente, o celular. Eu mesmo tenho um monte de versão no meu acesso, sem problema. Mas o celular todo mundo tem. Se você andar com a Bíblia na mão e com alegria de testemunhar, você não precisa nem pregar. Você vai passar perto de gente que está desviada, a pessoa vai falar, Deus está falando comigo. Você vai passar perto de quem está enviado, Deus está falando comigo. Você vai passar perto de quem não está lendo a Bíblia, ele vai falar, Deus está falando comigo. E você corre o risco de testemunhar com a Bíblia fechadinha. Então, conservar firme, é isso, nós temos que vigiar. Eu digo nós, porque nós somos nós. Vigiar, para a gente não perder as tradições da fé cristã. E nós falamos aqui, eram mais, mas por causa do tempo nós vamos parar. Eram 5, eu vou ler. O primeiro, quando entendemos que ser transformado por Jesus não é opcional. Segundo, quando anunciamos Jesus, tanto o que Ele é, como o que Ele faz. Terceiro, se der tempo em outro culto eu prego. Quando continuamos a servir ao Senhor com os dons que Ele nos deu. Quando relacionamos bem com todos. Quarto, e 5, quando em meio às nossas fraquezas, dependemos de Jesus. Quando em meio às nossas fraquezas, dependemos de Jesus. Não tem esse e nem aquele que não tenha fraquezas. Mas no meio da fraqueza eu tenho que quebrantar o meu coração, orar e falar, me fortalece, me perdoa, me ensina, quebra dentro de mim tudo que não vem do Senhor. Amém? Fique de pé para nós orarmos, né, e pedirmos ao Senhor, né, que nós possamos mesmo ser esse odre novo para conservar o vinho novo, porque temos recebido esse vinho aqui na quarta, no domingo pela manhã, no domingo à noite, todo dia que nós estamos abrindo a Bíblia, mas há uma necessidade de conservar. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai sondar agora o seu e o meu coração, para mostrar para mim e para você o que tem provocado rachadura nesse odre, nesse reservatório aí de vinho. Aonde tiver um buraco, Deus vai mostrar. Aonde estiver saindo o que você está recebendo, porque não está tendo tempo de conservar. Vem o vinho do domingo, o vinho da quarta, o vinho de todo dia, mas ele está escorrendo por uma greta, ele está saindo por baixo, saindo pela lateral, e parece que não está conservando, e nós sempre estamos recomeçando, voltando do zero, recomeçando. Deus está falando, conserve o vinho mais, veja se há alguma brecha que ele está escorrendo, cuidado para não colocar nesse odre que é a sua vida, aquilo que não é esse vinho, esse alimento que vem do Senhor. Cuidado, porque você pode perder aquilo que já está reservado para você, mas se você guardar firme, Ele, o Todo-Poderoso, vai guardar também a sua vida, vai te dar direções no dia que não tem resposta, vai te fortalecer contra a tentação de pecar, vai te usar na obra dEle. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que está sondando os nossos corações, através do Espírito Santo que habita em nós, mostra, Pai, a cada um de nós,
por onde Deus tem escapado a palavra que nós temos recebido, por onde Deus ela tem vazado, escoado, não dado tempo de conservar dentro de nós para fazer o efeito. Muito paciente, quando toma o comprimido receitado pelo médico, vomita em seguida, e o comprimido ele não chega a dissolver dentro do estômago. Meu Deus, se assim tem acontecido conosco, se o comprimido que é a palavra de Deus tem até entrado em nosso estômago, meu Deus, mas nós temos vomitado ele ao sair da reunião. Meu Pai, que em nome de Jesus, que essa prática seja quebrada, para que ele fique ali dentro, para que ele dissolva, para que a palavra venha penetrar, porque quando ela penetra, não há obra que não seja feita vindo do Pai, porque quando ela penetra, o nosso coração se quebranta, a nossa vida muda, os nossos pensamentos mudam, porque quando ela penetra, nós ficamos cheios do Espírito Santo, a ponto de sentir a presença do Senhor, de ser, Deus, inundado pela tua glória, como nós cantamos, porque quando ela penetra, quando estamos com os outros, eles sentem que há uma unção em nós, eles sentem que há uma presença de Deus em nós, eles sentem que o ar muda quando a gente chega, e eles até falam: veio uma paz aqui nesse ambiente, veio uma paz aqui nessa casa, porque você está aqui, é porque o Espírito está dentro de nós, conservado ali dentro, junto da palavra de Deus que nós temos recebido. Pai, em nome de Jesus, Pai, todos nós agora que somos esse odre, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor, nos ajuda a fechar, ó Deus, cada rachadura, cada buraquinho, do mais pequenininho até o grandão. Às vezes corremos para fechar o grandão, mas deixamos o pequenininho e vaza do mesmo jeito. Vaza muito, passa, demora mais tempo, mas vaza tudo. Então, Deus, nessa hora, estamos fechando essas brechas, ó Deus, pela fé. Fechamos essas ataduras pela fé, em nome de Jesus, ó Pai, para que esse vinho seja conservado, ó Deus, dentro de nós. Te pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que nós vomitamos esse comprimido, vomitamos essa palavra, vomitamos esse alimento que nós temos recebido, mas que em nome de Jesus, Pai, nós possamos colocá-lo para dentro e deixá-lo fluir dentro de nós a cada dia, para que venhamos a testemunhar uns para os outros daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Senhor, Pai, possa ser esse primeiro em nossas conversas informais, esse primeiro na nossa internet, esse primeiro na nossa casa e esse primeiro em nosso lugar secreto. Nós oramos, Pai, e nós abençoamos em nome de Jesus cada vida, ó Deus, que nos ouve pela internet, cada vida que está aqui na igreja, cada um, Pai, que temos evangelizado. Eu coloco diante do Senhor cada empresa que nós temos visitado, orado, clamado por salvação, cada família representada, cada funcionário, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor nos deu uma direção, que Manhuaçu será todinha salva, ó Deus, e nós cremos nessa verdade, profetizamos o dia que eles vão chegar um a um na tua casa, aqueles que o Senhor quiser que seja aqui, que venha, aqueles que for para outra casa do Senhor, que vá, mas que em nome de Jesus, Pai, possamos ver Manhuaçu transformada, Manhuaçu salva, Manhuaçu cheia do teu poder, ó Deus, e assim em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, a qualquer momento, só aqui, na Fé em Cristo.